uma ação que já estava lá no Supremo há mais de 10 anos, esperando para que fosse resolvida essa questão. Qual era a questão? Anos e anos atrás, um ex-prefeito de alguma cidade lá em Minas Gerais, lá no interior de Minas Gerais, foi investigado pelo Ministério Público, foi aberto um processo e ele foi condenado nesse processo. Bem, ele recorreu, e o assunto terminou no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele argumentava que o inquérito que levou à sua condenação não poderia ter sido conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, perdão, não podia ter sido conduzido pelo Ministério Público, que o Ministério Público não tinha poder de investigação. Isso, então, chegou até o Supremo Tribunal. Agora, o Supremo Tribunal Federal, depois de 10 anos, decide: o Ministério Público tem poder de investigação. E não decidiu apenas neste caso deste prefeito, deste ex-prefeito de Cidade Mineira. O Supremo decidiu como um caso de repercussão geral. O Supremo declarou que este processo, que este julgamento, teria a chamada repercussão geral, ou seja, valeria para todos os casos similares existentes no país. É que há uma grande quantidade de processos no país alegando que o Ministério Público não tem capacidade constitucional de investigação, que esta capacidade de investigação, esta prerrogativa, pertence exclusivamente às polícias civis nos estados, polícia militar e polícia federal. Bem, o Supremo então decide que os ministérios públicos têm o poder de investigação. Bem, nós temos aí uma questão importante. Qual é essa questão? As polícias que tinham o poder de investigação são as chamadas, são órgãos do poder executivo, está compreendendo? Então era o poder executivo que tinha esta prerrogativa por meio das suas polícias, não é? De conduzir investigações. Na medida em que o Ministério Público tem reconhecida a capacidade de investigação, fica evidente que os ministérios públicos acabarão absorvendo as polícias do Brasil. Eu tenho para mim a convicção de que esta decisão do Supremo Tribunal Federal, ontem, é como que a decretação da pena capital para as polícias no Brasil. Elas perderão paulatinamente esta capacidade de investigação, esta prerrogativa de investigação, e elas caminham aceleradamente para quê? Elas caminham para a extinção do formato que elas têm hoje. Elas tenderão a ser absorvidas pelos ministérios públicos e, portanto, sairão da alçada do poder executivo e passarão a fazer parte
de um outro poder que não é poder, o Alex. A Constituição brasileira ela é muito clara. Ela diz que existem três poderes: o judiciário, o legislativo e o executivo. E onde é que fica o Ministério Público? O Ministério Público não fica no legislativo, não fica no judiciário, não fica no executivo. Ele tem mas no entanto ele tem independência administrativa e financeira, como se ele fosse um poder independente. E ele agora vai com toda certeza acabar absorvendo as polícias. Porque com a capacidade administrativa e financeira que ele tem, e as polícias não têm estas independências administrativa e financeira, estes ministérios públicos irão se aparelhar cada vez mais para assumirem completamente estas funções de polícia. Na verdade, é a Polícia do Estado, KGBs do BES, né? Do B. É. O resultado, o que nós estamos caminhando? Estado policial totalitário. Nós estamos caminhando para o agigantamento de uma excrescência, de algo que é sem ser. Está compreendendo? Que é o Ministério Público. Exerce um poder sem ser um poder. É uma excrescência. E essas coisas convivem com a nossa vida, o nosso cotidiano. Eu pergunto para você, o Ministério Público é o chamado fiscal da lei. Portanto, deveria ser o fiscal do povo. Não é? Fiscal da lei é o fiscal do povo. Mas quem é que fiscaliza o fiscal? O fiscal não é fiscalizado por ninguém, Alex. Teoricamente, o Ministério Público deveria ser fiscalizado pelo poder legislativo, ao qual cabe ele prestar contas. Isso está na Constituição. Entretanto, quando foi que você viu o poder legislativo, seja a Câmara ou Senado, sejam as assembleias estaduais, cobrarem o que quer que seja dos ministérios públicos? Nunca, nada foi cobrado deles. Nada. Eles fazem o que querem e bem entendem. E aí eu vou dizer para vocês assim, ó. Existem processos que são de interesse do Ministério Público. E esses processos andam. E existem processos que não são de interesse do Ministério Público e esses processos não andam. Não andam. Eu te conto um caso assim, ó. Denúncia que eu fiz, denúncia que eu aprontei. Trabalhei um ano inteiro fazendo uma auditoria de um órgão de lixo da Prefeitura de Porto Alegre. Levantei uma roubalheira de 54 milhões de reais. Foi denunciada para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Depois de muito tempo, o dirigente deste órgão do lixo foi condenado. Bem, aí, meu caro, cabia ao Ministério Público promover a denúncia daquele dirigente por improbidade. Tá, foi promovida a denúncia. E daí? Daí que o processo se arrasta eternamente na justiça. Não fosse suficiente isso, o Ministério Público faz desses processos um tipo de moeda muito estranha. Sabe por quê? Porque são decretados sigilo de segredo de justiça
nos processos. Um processo de improbidade com segredo de justiça? Pois é, mas é decretado e você não consegue acompanhar o movimento do processo. Só para encurtar essa história, já se completam 14 anos desde que a denúncia foi apresentada no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e até hoje não há resultado do processo de improbidade. Você acredita numa coisa dessas? Sim, Vou te infelizmente. dar um outro exemplo. Deputados estaduais são processados por improbidade do tempo em que eles eram prefeitos. Tá bem? Era prefeito, aí conseguiu se destacar e se elegeu deputado estadual. Enquanto aquele cara se elege deputado estadual, Alex, e ele tem um mandato de deputado estadual, o processo dele no Tribunal de Justiça, em grau de recurso, porque em via de regra eles são condenados em primeiro grau, tá? Aí vai recurso para o Tribunal de Justiça. Enquanto ele é deputado estadual, Alex, o processo dele de improbidade dorme um sono eterno na gaveta de algum desembargador. Se o cara for deputado por 2 mandatos, o processo dorme 8 anos. Se ele for deputado por 3 mandatos, o processo dorme 12 anos. Se depois do 3º mandato o sujeito resolve concorrer a deputado federal, bom, aí sim sai o julgamento no 2º grau. Sim. Depois que ele vai para Brasília. Sabe por quê? Porque aí o recurso passa a ser em Brasília. Mas como ele tem mandato federal, também passa a dormir lá na corte, em Brasília. Sabe por quê? Porque essas cortes precisam dos deputados, Claro. para aprovar os seus salários, enfim, as suas demandas lá todas. Hã? Sim. Então não julgam as coisas de deputados. Então você tem efetivamente justiças diferentes no país. Você tem uma justiça pro Zé Povão, Pro Zé Ninguém. pro Zé Ninguém, Nós todos aqui, né? nós todos, aquilo que os americanos chamam de o John Doe, né? O Zé Ninguém, não é? E nós temos aquela justiça das suas excelências, não é? Uma justiça para os cidadãos de primeira classe, que são os cidadãos inatingíveis. Eu vou te dar um outro exemplo. Tem um processo tramitando aí na Justiça em São Paulo. Ele tramita já há 14 anos já. Esse processo está aí. Acho que é 14. 13 com certeza, o Alex. É um processo contra a licitação do lixo feita pela administração da dona Marta Suplicy, a socialite Marta Suplicy, que foi uma tremenda de uma fraude. Ela, na época, fez uma concessão do lixo, não é? Válida por 15 anos, renováveis por mais 15. Ou seja, uma concessão por 30 anos, no valor de 40 bilhões de reais. 40 bilhões, B de Brasil. Era uma licitação fraudada. Tanto era fraudada que foi registrado em cartório, antes da abertura dos envelopes pela Prefeitura de São Paulo, foi registrado em cartório quem seriam os vencedores da licitação. Abertos os envelopes, abre-se o material registrado em cartório e está aqui. Bateu 100%. 100%. E era uma licitação que deveria escolher 2 consórcios. Foram apontados
em registro em cartório, os dois consórcios e quem comporia cada consórcio. Prova provadérrima da fraude. Bem, o que acontece? O processo ainda não teve sentença no primeiro grau, Alex. E já está vencendo o prazo estabelecido para a concessão. E ninguém se mexe na justiça para poder acervar isso? Nada. É? Hoje todo mundo... Quais são os critérios desses picaretas aí para falar que não pode julgar? Hoje todo mundo se escandaliza com o Petrolão. A dona Marta fez, muito antes do Petrolão, um lixão na Prefeitura de São Paulo. E daí até hoje continua aí parado na Justiça. E você quer que se pense o quê desses magistrados? Hã? Por que esse processo está parado? Por que esse processo não andou? Não vi a Veja fazer uma capa disso ultimamente, viu? Um Globo Repórter, Fantástico, nada. Então isso é a justiça, meu caro. Isso acaba batendo um tremendo descrédito da população brasileira, porque a única via de salvação seria via o Poder Judiciário. Não é neste país em plena bolivarianização. Ora, se não dá para consertar via Poder Judiciário, então será possível consertar de que maneira? Pelo voto? Pelo voto já se viu que não se chega lá, não é? E então... Até porque eles vão se eternizar ali, né? E tudo isso daí é justamente para eternizar esse pessoal no poder. A única função de fazer esses processos não andarem, da justiça não funcionar, de existir uma verdadeira um festival, né, todo dia de fracassos, de ações aí da população de bem contra qualquer coisa que tenha ido contra o cidadão comum, como o caso da TAM, é um dos exemplos, o acidente do avião da TAM, e a gente não vê, a imprensa mesmo, a mídia só funciona justamente para poder abafar esses casos. E quando o negócio chega num ponto, né, Vitor, que não dá mais para esconder, eles tentam dar aquela notícia mais, sempre enviesada e sempre naquela tentativa de poder abafar, né, fazer aquela cortina de fumaça, fazer aquela famosa, né, espiral do silêncio que acaba caindo no esquecimento e não dá em nada. Exatamente.